precisar de um envelope, por gentileza, levante a sua mão, faça chegar até você esse envelope. Walter, fala comigo depois, tá? O irmão Walter, ele é que está botando o piso. Até domingo que vem, né? Até domingo que vem. Pastor, até quando eu trago esse dinheiro? Até domingo que vem, gente, para a gente poder pagar isso e, né? Dois irmãos querem agradecer a Deus aqui esta manhã por bênçãos. Não sei se o Renato trouxe a chave do carro, Renato? Renato e Renata, turma RR. Vem cá os dois, de mãozinha dada aí, porque isso é bênção para os dois, amém? Eles conquistaram, em nome de Jesus, o carro, né? Glória a Deus, fiquei feliz pra caramba quando eu os vi ontem aqui, chegando. Patrícia também quer agradecer a Deus pela casa, né? Junto com o esposo. Glória a Deus. Deus é fiel. E, olha, nós estamos vivendo, é isso mesmo, estamos vivendo ainda os últimos dias de 2012. Glória a Deus. Na virada do ano passado, lembra que eu falei que esse era um ano de colheita? Quem colheu aqui este ano? Quem colheu? Teve colheita, ó. Então, e este ano vai ser um ano de sonhar e realizar. Sonhos que você tem no seu coração vão acontecer. Esse ano será um ano assim de mágico, entre aspas. Você vai dizer assim, puxa, eu pensei que Deus tinha esquecido. Deus não esqueceu, não. Você vai ver acontecer. Vamos agradecer. Pai, muito obrigado pela vida dos irmãos, obrigado pela tua presença na vida deles, pelo teu amor, e obrigado pelas bênçãos concedidas. O carro do Renato, da Renata, ó Deus, da tua filha também, Jesus, a casa dos seus filhos, tudo isso nós devolvemos a ti, Senhor, em forma de louvor e de gratidão. Em nome de Jesus, nós reconhecemos que tudo provém de ti e te agradecemos. Obrigado, Jesus, e que o povo de Deus diga amém e amém. Vamos na salva de palmas a Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Toca o sino, irmã. Glória a Deus. Glória a Deus. Preparou sua oferta? Vamos ficar de pé, vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, obrigado pela oportunidade que temos de servir-te com os nossos dízimos e oferta. Fazemos isto em nome de Jesus e que o povo de Deus diga amém e amém. Você que vai dizimar, ofertar, entrega aqui nas mãos do nosso irmão, faça isto em nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 4.
Mateus capítulo 4. Esta manhã eu quero ensinar alguma coisa a você, para você não perder a sua alegria nos momentos difíceis. Quero te ensinar alguma coisa para você não perder a sua fé nos momentos difíceis. Você não deixar que a amargura tome conta do seu coração nos momentos difíceis. O que eu vou ensinar aqui para você esta manhã é uma estratégia para você lidar com essas situações adversas, de tal forma que essas situações não consigam te atingir e te derrubar. Então eu quero começar essa leitura de Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, que fala sobre a tentação de Jesus. Diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Pai, ajuda-me a ministrar a Tua palavra nesta manhã. Eu preciso de Ti. Sem Ti eu não posso fazer nada, Senhor. Em nome de Jesus. Irmãos, de vez em quando, algumas coisas acontecem na nossa vida para nos tirar do eixo, para tumultuar. Acontecimentos, notícias, situações que às vezes a gente é quase que pego de surpresa. E muitas vezes, nós, quando estamos sofrendo isso, nós nos esquecemos de que nós estamos num campo de batalha. E queremos examinar as situações apenas com a racionalidade, com a razão. Apenas conjugando as situações de forma racional. E eu já disse para você que se você tentar encarar situações que têm origem espiritual com a razão, você vai ter problema. Porque Satanás, ele é muito astuto e ele conhece muitas reações humanas. Então, quando você vai reagir de uma maneira que é racional, ele tem uma previsão sobre isso. Só o que surpreende ele é quando você reage espiritualmente. Isso, ele é surpreendido. Quando ele pensa que você vai ter uma reação carnal, humana, natural, e você tem uma reação espiritual, nesse momento você quebra todos os desígnios e toda a ação dele. Então, se eu fosse colocar um título na mensagem de hoje, esse título seria: não faça o jogo do inimigo. Não faça o jogo do inimigo. Nós estamos vendo aqui Jesus sendo tentado por Satanás,
que na verdade é o único inimigo que a gente tem. Ele usa as pessoas, ele cria os sistemas, ele cria os ambientes, as situações, tudo para atingir as pessoas. A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. E parece que ele está fazendo bem o seu trabalho. Quando nós olhamos ao redor do mundo, Satanás hoje matou milhares de pessoas. É verdade que eu estou falando? Diga amém. Há milhares de pessoas que foram hoje atingidas por ele, através dos seus demônios espalhados na atmosfera desse planeta todo. Então, Jesus estava vindo de um período espiritual, de um período muito bom, de orações, de jejum, e ele foi permitido por Deus, a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado. A primeira coisa que você tem que entender é que se alguma coisa ruim aconteceu na sua vida, e você é de Jesus, quem é de Jesus tem certeza, eu sou de Jesus, e algo ruim aconteceu, é você entender que Deus tem um plano nisso, porque nada acontece a você sem a permissão de Deus. A Bíblia diz que não cai um fio de cabelo da cabeça daqueles que são de Jesus, sem o consentimento dele. A primeira coisa que você tem que lembrar, dizer assim, espera aí, isso está me acontecendo, eu sirvo a Deus, eu creio em Jesus, e eu sei que não mereço nada, mas Ele sabe que o meu coração é dele, a minha vida é dele. E se isso está acontecendo, obviamente, Ele permitiu, porque a Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo a ser tentado. Se Deus não quisesse, Ele não seria. Amém? Só para você entender, a Bíblia diz que nós não somos tentados acima das nossas forças. E se você foi tentado, é porque Deus sabe que você tem força para suportar e resistir. Diga glória a Deus. O que acontece é que Satanás, ele é muito ardiloso. E ele faz um jogo. Ele começa a fazer um jogo de determinadas situações para tentar botar você lá embaixo, arrasar com a sua vida e trazer amargura e tristeza na sua vida. E esse jogo ele tem vários atos, vários passos, várias jogadas que ele faz. E ele mostra aqui, nesta tentação, como é que ele faz essas jogadas. A primeira coisa que ele coloca para Jesus é questionando se ele era filho de Deus mesmo. Puxa vida, eu estou na igreja, todo mundo, por que me acontece isso? Se eu sou... Aí ele vem lá, se você é filho de Deus, por que você está passando por isso? É a primeira coisa que ele questiona, é saber se você realmente entregou a sua vida a Jesus. Se realmente você crê no Filho de Deus como seu Salvador e que você foi adotado por Deus como filho. A Bíblia diz que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor e nos fez filhos de Deus. Porque, ouça bem, se Ele conseguir colocar dúvida quanto a isso, o restante é só consequência. Se Ele colocar dúvida no seu coração de quem você é, nada mais vai acontecer na sua vida, porque na Bíblia só acontece na vida dos filhos de Deus aquilo que os filhos de Deus creem, porque o meu justo viverá pela... Então, se ele consegue destruir que você é filho de Deus, então tudo aquilo que você teria direito como filho, diga, o filho tem direito à herança, diga, o filho tem direito à casa, o filho tem o pai como protetor, diga, o filho é igual ao pai, diga glória a Deus. E a Bíblia diz que através de Cristo, através do sangue de Jesus, nós somos feitos filhos de Deus. Então a primeira coisa que ele tentou lançar é dizer assim, se você é filho de Deus, como é que aconteceu isso? Como é que teu marido fez isso? Se você é filho de Deus, por que aconteceu aquilo com teu filho? Se você é filho de Deus, por que aconteceu aquilo? É a primeira coisa. Ele tenta quebrar essa legalidade que Jesus te deu na cruz do Calvário. E tem gente que cai. E é isso que eu quero falar. Tem gente que começa a valorizar mais do que o diabo está falando,
do que Deus já falou durante muitos e muitos cultos, muitas e muitas pregações, muitas e muitas leituras, muitas e muitas orações. Parece incrível, mas há pessoas que no primeiro baque, na primeira cartada de Satanás, mereço nada, tadinho de mim, é assim mesmo, eu acho que tudo isso é uma ilusão, tudo isso é um sonho. Ele consegue trabalhar de tal forma que a pessoa cai num poço de amargura que não existe, porque ouça bem, aquilo é uma provação momentânea, diga glória a Deus, aquilo não vai durar a vida inteira. A Bíblia diz que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem, e vem ao amanhecer. É uma fase, é um momento, mas ele superdimensiona de tal maneira que a pessoa acha que o mundo vai acabar ali. Não vai. Aliás, o mundo não acabou dia 21. Mas para a pessoa ele começa a dizer, não, é isso e aquilo. Ele começa a dizer, Deus te abandonou. Você é um fracasso como filho de Deus. Não pode dar certo. E aproveita, não está na Bíblia não, ainda coloca lá, você tem esse defeito, você fez aquilo outro. Irmãos, ouça, nós somos salvos pela graça. Nós não merecemos salvação, mas Jesus nos deu de graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu sou filho de Deus, não é porque eu mereço, porque Jesus pagou o preço, diga glória a Deus. Então ele vai, se és filho de Deus, manda que essas pedras transformem. Se você é filho de Deus, a coisa vai ter que acontecer assim, irmãos. Não diga para Deus como Deus tem que fazer. Não diga para Jesus que ele vai chegar no seu barco nadando, porque às vezes ele quer chegar no seu barco andando sobre as águas. Você está aguardando que ele chegue de barquinho remando, e ele vai chegar andando. Não diga para Deus o que ele tem que fazer. Crê somente, acredite que ele vai trazer a resposta. Agora, será assim, será assado, será fulano, não entre nisso. Então, se o Filho de Deus, se és filho de Deus, manda estas pedras transformem em pães. Satanás disse qual era o processo. E tem gente caindo nessa esparrela. Qual é a esparrela? Se isso é de Deus, eu vou botar Deus à prova. Cuidado. Essa é a maior armadilha que eu já vi no meio evangélico. Tem gente que está pensando que é Gideão. Ainda vai lá no Velho Testamento, diz, Gideão botou algodão assim. Tal. Irmãos, ouça, nós estamos vivendo no tempo da graça. Gideão não vivia no tempo da graça. No tempo da graça, Deus tomou para si todos nós, e Ele tem o controle das nossas vidas, porque nós pertencemos a Ele, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa. Então, não caia nisso, porque você vê que isso é uma armadilha, lembra que eu falei? Não faça o jogo diga, eu não vou fazer o jogo do inimigo. Qual era o jogo do inimigo aqui? Ele deu uma dica para Jesus, assim para tentar afirmar em Jesus que ele estava abandonado, que ele não era filho de Deus. Ele disse assim, faz assim, tu vai ver se funciona. E tem gente ouvindo mais a voz do diabo do que da de Deus. Irmãos, a primeira coisa que você tem que ouvir não é a voz do seu coração, é a voz da Bíblia. É a voz da palavra de Deus. E Jesus sabia disso. E qual foi a resposta de Jesus? Olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele usou Deuteronômio 8:3 do Velho Testamento. Você não vai tratar com Satanás seguindo a argumentação dele. Você tem que tratar a crise que você está vivendo, o problema que está chegando na sua vida, não com a argumentação que Satanás está lançando para amargurar o seu coração, mas sim o que a palavra de Deus diz sobre aquela situação. Lembra que eu falei aqui do Natal? Eu estava conversando com os diáconos, um dos diáconos, esse pastor,
eu falei assim, eu estou falando isso com vocês, mas vocês são pessoas maduras, mas, pastor, mesmo sendo pessoas maduras, né, eu estava triste porque esse foi um Natal muito difícil, porque agora que eu estou trabalhando, meu 13º foi pequeno, e eu estava entristecido. Mas disse, mas Natal não é dar presente. Natal é celebrar a chegada do Salvador. E para fazer isso, eu celebro isso não é com presentes materiais, mas é com adoração em espírito e em verdade. O presente que Deus espera de nós não é material, irmãos, é a adoração espiritual. E aí, aquele encanto de Satanás dizer assim, superdimensionar, aumentar uma situação, valorizar demais uma situação, cai por terra quando você se lembra da palavra de Deus. Diga glória a Deus. Então não faça o jogo dele não, faça o jogo da palavra de Deus. Olha, ele diz mais aqui a Jesus o seguinte, então o diabo levou a cidade santa, colocou, e sabe de uma coisa? O diabo leva a gente, ele cria, eu não sei, eu já contei isso aqui, mas o diabo, ele percebe que você está dando atenção, ele começa a dar lenha na fogueira, sabe como que é? Ele viu que a pessoa está impressionada com uma certa situação, está entristecida, está impactada com uma certa situação, aí ele começa a alimentar aquilo. E ele vai levando, mas ele leva a pessoa, irmão, não é fisicamente, ele leva a pessoa na sua mente, ele leva a pessoa no seu pensamento. É assim que muitas pessoas são levadas ao suicídio, sabia? Ah, você não serve para mais nada, tua vida não tem mais valor, fulano te abandonou, ciclano fez isso com aquilo. Ele começa a criar aquele volume de coisa na cabeça da pessoa e leva a pessoa a uma imagem de um possível suicídio. Leva a pessoa a uma imagem de um possível assassinato. Leva a imagem da pessoa a um possível adultério. Ele leva em pensamento e mostra, está vendo? É isso que ele faz. Então você tem que ter o cuidado, ouça bem, de saber que os seus pensamentos é o lugar de viagem de Satanás, muitas vezes. A pessoa tem uma notícia de que está com um problema, aí ela já começa a imaginar, estou com um problema tal, aí Satanás, você está com isso, você está com aquilo, não tem solução, aí começa, aí vai lá na internet ver a pessoa, e começa a ficar mais doente do que está, porque ele, lembra que eu comecei falando aqui, na razão, pelo raciocínio, ele te dá um baile, ele manipula você. Ele só não manipula você quando você se posiciona na palavra de Deus. Aí ele não consegue. Porque o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Então, ele leva Jesus até lá, ao pináculo, e diz, se és filho de Deus, mais uma vez ele questiona se ele é filho de Deus. Se realmente a igreja funciona, se o evangelho é verdade, se aquilo que o pastor pregou é verdadeiro, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde. É verdade, a Bíblia diz que os anjos estão ao nosso serviço para nos guardar, mas a Bíblia não diz para a gente se atirar. Não entre no jogo do inimigo. O diabo, ele sempre apresenta só a parte da palavra que lhe interessa. A que não interessa, ele não fala. Então ouça, pastor, porque a Bíblia falou isso e aquilo. Irmão, tudo bem, mas examine a palavra de Deus por inteiro. E Jesus também disse assim, tá bom, você está falando que se eu me jogar daqui, os anjos vão me segurar, porque é verdade, a Bíblia diz que os anjos nos protegem. Mas não dessa maneira, não eu me arriscando voluntariamente, não eu me mergulhando no perigo, sabendo que o perigo existe. Consciente do que posso fazer. Olha a resposta que Jesus dá. Respondeu, também está escrito. O quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe o que é tentar a Deus? É eu saber que uma coisa
pode dar errada, vai dar errada, o percentual de erro, e eu insisto. Não, porque Deus vai me proteger. Tem uma história que aconteceu lá na Coreia, um grupo de irmãos foram fazer um trabalho de missões e evangelismo numa determinada aldeia no interior da Coreia do Sul, e quando eles foram, e voltaram, quando eles estavam para voltar, caiu uma chuva dessas trombas d'água, e o rio por onde eles passaram, a ponte foi arrastada, tudo, e eles não tinham como atravessar. E um infantil do irmão, para não falar outra coisa, o infantil do irmão, disse assim, não, Jesus andou sobre as águas, é verdade? Jesus também disse que nós faríamos as obras que Ele faz, e faríamos maiores ainda, é verdade? Ele disse que os sinais também acompanhariam todos que creem, é verdade? Verdade. Então vamos meter o pé na água, porque nós vamos andar sobre as águas. E foram. E sabe o que aconteceu? Morreu. Porque eles estavam fazendo uma coisa desnecessária, irmãos. Eles tinham que esperar as águas acalmarem e atravessar. Porque ali não era uma questão de vida ou de morte. Eles estavam em segurança. Estavam numa aldeia, mas estavam em segurança. Não havia necessidade, podia voltar no outro dia. Eles fizeram o quê? Tentaram. Está vendo o que eu estou falando? Satanás, ele é perito em fazer essas artimanhas, de tentar colocar na sua cabeça uma visão errada da palavra de Deus. Por isso que o crente ele tem que conhecer a palavra de Deus de vários ângulos. Olha, tá bom, a Bíblia diz isso, mas a Bíblia também diz aquilo. E como é que eu faço? Ah, então peraí, eu não vou sair por aí metendo o pé na água, achando que Deus vai fazer isso. Tem gente que manda o outro jogar o óculos fora, né? Aí depois o repórter pergunta assim, vem cá, mas o senhor mandou todo mundo jogar o óculos fora e o senhor usa óculos para ler? Aí eles, mas eu não tinha fé para isso. Então é mais ou menos isso, faz o que eu mando. Não é assim, irmãos, é Satanás que faz isso. Satanás é que manda fazer, mas ele não faz. Ouça, que eu vou falar para você agora. Ele vai e faz uma última jogada. Levou ainda o diabo ao monte mais uma vez. Ele vai levando você para enxergar uma porção de coisas. Mostrou-lhe os reinos do mundo e a glória deles. E disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás. Estava aqui na quarta-feira, o diácono César estava pregando um texto, em que Jesus estava no Getsêmani, orando, e lá pelas tantas, ele naquela agonia, pedindo a Deus para que aquele cálice da morte dele fosse transferido, era o Jesus homem na sua carne, e chegou um momento que ele disse assim, basta. Tem uma hora que você tem que dar basta a Satanás. Tem uma hora que você não tem mais que ficar aceitando o blá 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 dele no teu ouvido, as ameaças dele, através de coisas que não vão dar certo, que coisas que não vão acontecer, que doença. Tem uma hora que você percebe que você está gastando muito tempo com o inimigo da sua alma, quando você tem que chegar, basta. E o basta a gente dá, conforme Jesus disse assim, retira-te, Satanás. Há coisas que Satanás está fazendo dentro da sua vida, você está pensando que é Deus e é Ele que está fazendo. Porque está violando a palavra de Deus. E você tem que dizer, basta. E eu vou dar alguns exemplos aqui. Muitas vezes uma pessoa, ela está dando continuidade à obra de Satanás, quando ela é uma pessoa extremamente rígida em legalidade. Há pessoas que acham que por cumprir a legalidade, está fazendo a vontade de Deus. Irmãos, ouça bem, a legalidade é bem-vinda, mas a legalidade também pode ser um instrumento de Satanás. Sabe por quê? Porque a lei humana, legalidade que eu estou falando das leis humanas. As leis humanas são falhas, dá para entender isso? Diga amém.
E se eu achar que, se eu satisfazer a lei humana, eu estou fazendo a lei de Deus, eu posso cair num erro. Porque nem toda lei humana é bem-vinda no reino de Deus. Dá para entender o que eu estou falando? Diga amém. Muita lei humana que confronta completamente a Bíblia, vai contra a Bíblia. A gente obedece, mas eu não sou fanático por isso. A gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. Tem que ter muito cuidado. E há pessoas que são extremamente rígidas. Elas são crentes, não, eu vou fazer tudo assim, tão certo, tão certo, tão certo, que acaba que ela começa a ferir mais, ela começa a atingir mais, ela começa a fazer coisas que no final o resultado é muito pior do que realmente se a pessoa tivesse um pouco mais de tolerância. Vou dar alguns exemplos. Eu conheci um rapaz há muitos anos atrás, logo que eu me converti, então você imagina, faz um bocado de anos. E eu fui falar de Jesus para ele, no setor onde eu trabalhava. Todo alegre, um crente novo em Cristo, falando para ele. Aí ele disse assim, olha, eu não gosto de igreja, não quero saber de igreja, não quero saber de nada disso. Aí eu disse, por quê? Aí ele me contou uma história. Ele havia se convertido, mas ele gostava de jogar no bicho. Mas ele parou de jogar no bicho, mas não perdeu aquela mania. Não sabe, quem joga no bicho fica olhando, o que deu? Ah, se eu tivesse jogado, deu borboleta. Hein? Qual é o número de borboleta mesmo? Alguém sabe? A dezena de borboleta? Alguém sabe aí? 13? Quem falou aí? Não é você que anda lá no poste, não. Caiu ele. Olha só. E ele estava lá olhando, né? E passou o pastor da igreja. Eu já passei, já vi gente fazendo muita coisa aí que eu simplesmente olho para o outro lado. Por quê, pastor? Ouça só, irmãos. Deus não me chamou para ser babá e nem fiscal. Deus me chamou a ser pastor, a cuidar das pessoas. Mas a mentalidade que se tinha era de que, se é da igreja, eu sou perfeito. E ninguém da igreja é perfeito. O único perfeito na igreja é quem? É Jesus Cristo. Nós estamos no caminho, sendo trabalhado, sendo transformado. E ele está lá olhando, aí passa o irmão da igreja e vê. E vai e fala para o pastor, dedura para o pastor. O pastor foi, chamou o irmão e afastou ele. Só, você vai ficar no banco aí, você não vai. Aí ele ficou muito triste com aquilo. Aliás, banco não, desculpe. Ele entrou na igreja e todo mundo virou a cara para ele. E ele disse, caramba, eu vim na igreja, todo mundo virou a cara para mim só porque eu estava olhando o resultado do jogo do bicho. Ouça bem o que eu vou falar para você. Rigidez no trato com as pessoas, em excesso, acaba sendo você fazendo o jogo do diabo. O que é fazer o jogo do diabo? Em nome de uma perfeição, de uma coisa tão perfeita e tão correta, eu começo a machucar pessoas. Aí você diz, pastor, mas eu não sou pastor da igreja. Eu estou falando do tratamento também seu na sua família. Às vezes a rigidez demais do marido com a mulher, da mulher com o marido, dos pais com filhos, acaba gerando mais dor do que amor. E eu tenho que ter a tolerância e a paciência. Sabe o que é jogo de cintura? Você viu aquele filme Matrix? Que o cara tirava e ele... Às vezes você tem que ter esse jogo de cintura. Às vezes coisas que tem, você... Jogo de cintura. Por quê? Porque às vezes o excesso, não estou falando que você tem que ser um banana podre, não é isso. O excesso de rigidez, de legalidade, acaba destruindo mais. Nós tivemos eu não estou pregando aqui contra a honestidade,
contra, nada disso, irmãos. Estou falando de você ter percepção. Nós tivemos um dos prefeitos mais honestos do Rio de Janeiro, chamava-se Saturnino Braga. Alguém já ouviu falar? O cara foi tão honesto que ele não conseguia governar. Ele seguia todos os trâmites para fazer tudo, as licitações, era tudo certo. Ele não conseguia governar. Porque levava tanto tempo, era tanta lei para ser cumprida, que acabou que ele foi um dos piores dos piores prefeitos que a cidade já teve. Porque ele não tinha essa capacidade de perceber. Não é ser desonesto, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando até para administrar, você tem que ter jogo de cintura, numa repartição, num relacionamento com os colegas, na chefia que você exerce. Você tem que ter uma capacidade de ter esse jogo de cintura, porque se você for extremamente rígido, acaba que vai destruir muitas coisas. Eu tenho que falar outra coisa, mas não vou mais falar. Só logo mais. Vocês me dão licença? Quem me dá mais 10 minutos aí, levante a mão. A minoria, então, eu só faço com a maioria. Vou perguntar de novo. Segunda convocação. Tem 3, né? Então, segunda convocação. Quem me dá mais 10 minutos, levante a mão. Ok, então, sou batista não, mas dou as minhas de vez em quando. Olha para mim agora. Outra coisa que Satanás, você faz o jogo de Satanás, é quando você entra na autopiedade. O que é autopiedade, pastor? Ah, meu Deus, ninguém me entende, eu sou injustiçado, porque eu sou assim, porque eu faço o meu melhor, eu fiz o meu melhor e não foi compreendido, e isso, autopiedade, tadinho. Satanás adora que você entra nesse jogo, porque a autopiedade começa a criar uma amargura, uma raiz de amargura tão profunda, que você perde os momentos mais alegres com a sua família, você perde os momentos mais alegres com seus amigos, você perde os momentos mais alegres com a sua igreja, você perde os momentos melhores, porque você está ali sendo injustiçado, sofrendo. Sai dessa, diga: o Senhor é minha justiça, se eu estou sendo injustiçado, Deus haverá de recompensar, mas eu vou aproveitar agora e fazer o meu melhor nisso aqui. Diga glória a Deus, né? Muitas pessoas querem manipular Deus também, com essa autopiedade. Oh Deus, você não olha para mim, eu estou sofrendo, para com isso. Deus não tem, eu já falei, Deus não se comove com lágrimas, Deus se comove com fé. Sem fé é impossível. Deus está esperando de você uma atitude de fé, e não uma atitude de autopiedade. Irmãos, vamos aqui jogar limpo. A maioria das pessoas vão para o inferno ou para o céu? Para onde? Quem diz isso na Bíblia? Então, acorda e vai para o céu. Como? Entra no jogo de Deus, não entra nesse jogo de Satanás. Muitas vezes, Satanás está dizendo para você que você está sendo injustiçado. Ouça, a sua história não acabou. É apenas uma página de um livro da sua vida. Muitas coisas boas ainda vão acontecer. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Satanás quer dizer para você que é o final. Eu estou dizendo para você que é uma página. Porque é uma página. Deus tem muito mais para você. E Ele coloca de tal maneira que você entra no jogo dele que você acha que acabou. Tudo não acabou nada, irmãos. Tem muita coisa ainda por acontecer. Não permita isso. Outra coisa, Satanás, ele gosta que você fale a verdade nas horas que lhe é conveniente. Jesus, quando percebeu que ele ia falar uma verdade que iria estragar o ambiente, ele não deixou de falar a verdade, mas ele deixou para falar na hora certa, da forma certa, com a pessoa certa, no momento certo. Satanás, muitas vezes, provoca você a falar a verdade no meio de uma discussão acalorada, e aí acaba que essa verdade cria mais barreiras, está fazendo o jogo dele. Tive um problema uma semana dessa aí, um dia desse aí, que eu fiquei irado.
Veja que eu não sou tão santo assim, né? E eu tinha vontade de pegar assim. O coração se encheu de amargura. E foi o fruto dessa mensagem. Eu fui orar. E Deus disse assim: tu és uma besta. E eu digo: eu sou uma besta, Senhor. Porque você está se deixando levar por uma situação que foi Satanás que criou. E agora ele está te arrastando para o meio. Reaja diferente. E sabe o que eu fiz? Levantei minha mão e digo: Senhor, eu te dou glórias, porque tudo contribui para o bem daqueles que te amam. Eu te amo, meus filhos te amam, minha família te ama, e isso vai ser para a tua glória. Quero dizer, se Satanás, se você queria arrasar comigo, me destruir, atingir a minha alma, eu vou dizer uma coisa: glória a Jesus, aleluia. E mudei de posição, porque eu não ia fazer o jogo de Satanás de forma nenhuma. Ele veio para roubar, matar e destruir. Não enxergue somente o foco que o inimigo está colocando na sua frente, mas lembre-se das promessas de Deus. E não tente colocar a verdade a qualquer preço. Irmãos, tem a hora certa, tem a forma certa, tem o lugar certo, porque se você fizer isso fora de hora, vai acabar destruindo muito mais. Não pague o mal com o mal. A Bíblia diz: pague o mal com o bem. Não reaja na sua carne. Dê um basta, diga: basta, eu não vou reagir na carne, eu vou reagir como um filho de Deus. Ele quer que o seu veneno contamine a sua alma e contamine as almas dos outros. Reaja em amor, reaja com integridade, reaja com fidelidade, reaja na palavra. Não faça o jogo de Satanás. Vamos ficar de pé. Meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, porque tu tens me dado esta palavra, e é um despertamento. Tem muitas pessoas que chegaram aqui esta manhã aborrecidas, infelizes, porque estão permitindo o jogo de Satanás na sua vida. Mas, Senhor, eu tenho certeza que tu estás quebrando todo esse engano agora. E que, Senhor, a alegria do céu vai tomar conta da vida dessas pessoas. E que toda a infelicidade que Satanás quer trazer, eu profetizo aqui, vai se converter numa grande bênção. O mal que aparentemente, momentaneamente está acontecendo, vai se transformar numa grande bênção. Eu digo para ele: basta com as tuas manobras. Retira-te, Satanás. Como Jesus disse, eu digo: retira-te da vida dessas pessoas. Para com as suas manobras, porque Jesus já venceu. Tu és um derrotado. E que isso é apenas uma página de um livro muito maior. E que coisas maravilhosas ainda vão acontecer. Em nome de Jesus eu oro e profetizo, e que a igreja diga amém e amém. Deus abençoe, irmãos, vamos em paz.